Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está em plantão aqui no nosso canal do YouTube. Eu peço a todos vocês que estão aqui ao vivo, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Infelizmente, a gente vai trazer algumas tragédias que aconteceu neste exato momento. Principalmente, a gente vai colocar aqui ao vivo, doutor, o que você vai colocar? Líder da Al-Qaeda realiza um mutirão agora, ataque principalmente para matar o Trump e o Musk. A gente vai fazer a tradução, porque o Fábio Lopes, pessoal, transcorreu aí essas questões de forma no idioma inglês, mas a gente vai fazer a tradução neste exato momento. Eu peço a todos vocês que copiem e colam nos grupos, nos status, vai chamando a galera, para a gente conseguir atingir milhares de pessoas, principalmente o pessoal que está lá em Israel, pessoal, porque às vezes eles não têm essas informações dentro do local que eles estão, às vezes só mediante as plataformas, aos nossos canais aqui. E, pessoal, Israel avança, atinge mais de 8 alvos, incluindo a sede do Ministério da Defesa, também na data de hoje. Israel está avançando muito mais do que parece, impondo derrotas humilhantes ao regime iraniano. Neste domingo, uma nova onda de ataques aéreos contra o Irã atingiu mais de 8 alvos, incluindo a sede do Ministério da Defesa iraniano. De acordo com as forças de defesa, os bombardeios visaram instalações ligadas ao programa nuclear iraniano, como o depósito de combustível quartel-general aí, a Organização de Inovação e Pesquisas, entre outros órgãos aí do governo. Pessoal, ex-jogador do Santos também, de São Paulo e Fluminense, é preso em Santa Catarina na data de hoje. O jogador de futebol teve prisão decretada em razão do não pagamento de pensão alimentícia, que é o Thiago Carleto, que jogou no Santos e também em São Paulo. Ele foi preso, a dívida gira em torno de R$ 300 mil, valor referente às pensões dos 2 filhos que o atleta teve com a sua ex-esposa. Thiago Carleto passou ainda por equipes como Curitiba e Botafogo, e o jogador se aposentou em 2023 e sua última passagem foi no Juventudes, no estado de São Paulo, e acabou aí tendo a prisão decretada. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes distorce vergonhosamente o pensamento de filósofo inglês e faz algo ainda pior. Laudo pode causar reviravolta aí na morte do empresário em Interlagos. Está todo mundo acompanhando essa notícia e também na data de hoje a polícia identificou o homem suspeito de assassinar a deputada e o marido. Aconteceu nesta madrugada. Já está devidamente identificado o homem suspeito de assassinar a deputada Melissa e o seu marido Mark. Dezenas de oficiais seguem as buscas pelo homem que está atualmente foragido. O suspeito foi identificado pelo Departamento de Apreensão Criminal como um homem de 57 anos chamado Vence. Aí, de acordo com as autoridades, o homem estava vestido como policial, incluindo as roupas azuis e o dispositivo para poder abordar a casa das vítimas. E aí o crime ocorreu em um contexto de aumento de ataques à política dos Estados Unidos, pouco antes de Melissa, pessoal, ser baleada e morta, e também o seu marido. Ela chorou diante das câmeras após se alinhar com os republicanos. Ela foi a única democrata que votou a favor de impedir o acesso à saúde pública para imigrantes ilegais adultos. Eu fiz o que os líderes fazem, eu me posicionei e concluí o trabalho para o povo neste exato momento. E o seu marido foram mortos poucos depois que esse vídeo foi gravado em sua casa. A polícia acredita que o crime teve, com certeza, uma motivação política. Pessoal, Israel avança e destrói o principal depósito de combustível também neste exato momento. Bastidores do ataque israelense ao Irã, operação secreta de Mossad. Alain manda pavoroso recado ao ministro Alexandre de Moraes e avisa: reza para não ter o seu nome lá neste exato momento. O relato chocante do único sobrevivente do trágico acidente aéreo na Índia, a gente compartilhou aí toda essa reportagem. Pessoal, estamos com 125, agora eu vou passar o ao vivo aqui, o grupo terrorista mirando no presidente Trump e no Elon Musk neste exato momento. O nosso mundo está caótico, principalmente relacionado à política. Todo esse ataque que está acontecendo no Irã, Israel e também no nosso Brasil
principalmente agora nos Estados Unidos, é questões políticas. Eu peço você que está aí do outro lado da telinha, copie e cola nos grupos, nos status, chama a galera, porque ontem a gente fez a entrevista de uma brasileira que está fora do país e ela descreveu, doutor Olívia, que a gente não tem acesso às informações. Aqui o país não divulga onde vai ser atacado, o que está acontecendo. A gente só consegue obter a informação mediante o canal do YouTube, mediante as redes sociais. Então, faça isso agora. Se você é patriota, copie e cola nos grupos, nos status, que a gente vai fazer a transmissão agora ao vivo aí do ataque ao presidente Trump e também ao Elon Musk. Olha só, pessoal, é em inglês e vai fazendo a tradução neste exato momento. Conclamamos a partir de agora como uma ação prática e imediata todo muçulmano presente na terra incrédula, criminosa e arrogante da América, seja ele de origem árabe, americana ou outra, desde que sua religião seja o Islã e seu profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, a agir. A vocês, cujo número chegou a 4,5 milhões de muçulmanos só nos Estados Unidos, dizemos todos: vingança, vingança. Não consultem ninguém quanto ao assassinato dos infiéis americanos. Que sua determinação seja elevada e constante. Que seus alvos sejam de grande impacto. Aí estão os tiranos da terra e os maiores de seus criminosos. Este é Trump e seu vice. Este é seu conselheiro e seu apoiador financeiro, administrativo e tecnológico, Elon Musk. Estes são seus ministros das relações exteriores e da defesa, bem como todas as suas famílias, e todo aquele que tenha qualquer vínculo com os políticos da Casa Branca. Ataque já, pessoal. Ataque ao presidente Trump e ao Elon Musk neste exato momento. Pessoal, eu peço bastante atenção, vocês que ainda não estão inscritos, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, que são patriotas, que estão aqui no canal. Copie e cola nos grupos, nos status e vai se inscrevendo. O governo Lula vai gastar 324 bilhões fora da meta fiscal. Também agora, Israel intercepta míssil iraniano na exosfera. Aqui, Irã lança a terceira onda de ataque com mísseis balísticos contra Israel que cai em alvo neste exato momento também. Pessoal, agora também, Richard diz que as únicas pessoas que são contra o agro brasileiro são os nossos concorrentes. Nunca foi pelos animais, nunca foi pelas florestas. E também agora, eu vou compartilhar aqui as reportagens ao vivo com todos vocês. E também aí o Flávio Bolsonaro diz que o dia 8 não foi tentativa de golpe e afirma que a esquerda já invadiu e quebrou o Congresso Nacional. Os caras entram aqui no Congresso, quebram o Congresso inteiro, tentaram invadir agora também o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, eu vou colocar aqui ao vivo, daqui a pouquinho a gente vai colocar o Jair Messias Bolsonaro, ele está percorrendo, né, todos os locais aí, está fazendo a convocação também da grande manifestação na Avenida Paulista, e a gente vai falar também sobre o estado de saúde aí do Luiz Inácio Lula da Silva e do Constantino, que retornaram para o hospital. Então, eu peço a ajuda de vocês. O Lucivaldo falou que deu like 276, o Jussier. Pessoal, às vezes, vocês acham que a transmissão não vai de encontro com outras coisas, porque a gente tem pessoas diretamente aos locais que a gente está buscando a informação. Então, a gente precisa ser transparente aqui neste exato momento. E quando vocês entram aqui no ao vivo, geralmente passa um trailer. Significa que a pessoa que tem aquele trailer vai entrar ao vivo com vocês. Se não tiver trailer, são vídeos gravados que as pessoas gravam para depois postar. Mas ao vivo, somente os canais que são ao vivo têm o trailer que a doutora aqui, eu mesma, passo todos os dias para vocês. Olha só o Flávio Bolsonaro, pessoal. Se fosse quando era a máxima, 3 anos. Porque fica parecendo que é um banco às vezes, sabe? Mas olha só, a gente está buscando aqui. Depredou um banco e depredou o palácio. Mas você está buscando isolamento que já foi feito pelo PT aqui, lá atrás. Você conhece alguém que foi preso porque tocou fogo no Ministério da Brasília, no MST? Os caras entraram aqui no Congresso, quebraram o Congresso inteiro, tentaram invadir o Supremo. E não foi dado o mesmo tratamento. É isso que eu estou falando. O esforço, toda essa mobilização para tirar o Bolsonaro, né, a pena de morte política dele,
O custo está sendo esse, não há margem para você negociar nada e as coisas não vão escalonando, não tem jeito. É uma consequência, a história mostra isso. Enquanto não tiver uma anistia, as coisas vão se agravando. O Palácio foi invadido no governo Dilma, né? Foi no governo Dilma. Quebraram aqui o plenário inteiro da Câmara e do Senado também. Né? Mas o pedido naquele momento era tanto passe livre, depois teve aquela manifestação violenta com prejuízo para o Itamaraty, que era teto de gastos. E qual era o pedido agora? Fala aí. Qual era a pauta? As pessoas estavam com cartazes pedindo uma intervenção das Forças Armadas. A Pedindo um golpe. Não pedindo um golpe. Isso aí nunca foi levado a sério. Qual era a pauta? Ninguém sabe, porque não tinha liderança. A liderança tem que verbalizar, olha, nós estamos aqui protestando, estamos aqui acampados na frente do quartel, porque a gente quer essa pauta. Tanto não tinha liderança, não tinha organização. Qual era a pauta? A pauta era que a empresa colocava. Né? Se com uma coisa consensuada pela mídia, principalmente, que aquela lá era uma pauta para tirar o Lula do governo, para não aceitar o resultado da eleição. A pessoa estava indignada, estavam protestando, porque todo esse contexto que a gente conversou aqui, qualquer pessoa, se vai convir qualquer pessoa, pode ficar indignada com a forma como foi conduzido o processo eleitoral. Mas o eleitor do Bolsonaro, que foi tirado da cadeira, foi vítima disso tudo também. Estou te falando, um esforço que continua sendo feito para anular o Bolsonaro da vida pública, o preço é muito alto, porque está sendo feito às custas de atropelar a Constituição, às custas de atropelar o devido processo legal. Tudo isso que está acontecendo aí é uma farsa sem tamanho, esse processo. É só para falar que está cumprindo tabela. Mais uma vez, a sentença está pronta. Aí você faz um processo, né, você busca as provas ali para justificar a sua sentença. Isso não existe num país democrático. Num país democrático, primeiro, a gente não chance de ser suspeito para julgar esse negócio. Concorda? Qualquer pessoa com dor neurônio vai saber que realmente não tinha que estar julgando isso. Segundo, não tinha que estar no Supremo. Eles mudaram. O Supremo mudou toda a sua jurisprudência para segurar o Bolsonaro no Supremo. É uma coisa pessoal. Entende? Então, por isso que eu falo que a Carla Zambelli não pode querer condenar ela nesse contexto tudo que está acontecendo, porque ela também se sente uma vítima disso. Alguém que ela correu atrás do cara lá com a arma. É para ela ser caçada por isso? Desculpa, não é? Eleição ali que vai mostrar qual foi a votação que ela merece ter em função do que ela cometeu. Não é o papel do Supremo. É o papel do Conselho de Ética aqui. É o papel do Supremo. Então está tudo bagunçado no Brasil. Então, por isso que eu estou insistindo, que a única saída honrosa que tem para todo mundo, para todo esse contexto, é uma anistia. Acalma os ânimos. Olha, daqui para frente todo mundo sabe o que pode, o que não pode, qual o limite. Né? Olha quantos recursos o Lula não fez no Supremo, até chegar a um cenário político que eles, olha, Bolsonaro está muito perigoso, vamos botar o Lula de volta aqui, que ele é muito capaz de derrotar o Bolsonaro. E vamos fazer uma força aqui para ajudar o Lula. Porque a realidade é essa. Pessoal, a gente vai parar, estamos com 165. Vai se inscrevendo, vai dando like. O Lucivaldo falou sobre a lei Imagem Chique. Lucivaldo, não tem como fazer nada neste exato momento devido aos ataques em vários países. A população do Irã começa a fugir do país e forma fila de carros gigantescos na capital do país. Pessoal, olha só o que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus, olha só, é de arrepiar. Olha a quantidade, vou voltar aqui, pessoal, gravar aqui. Olha a quantidade de carros, gente, fugindo, pessoal fugindo. Destruição total e o pessoal fugindo, o pessoal do país está bem, muito alarmante. Pessoal, as Forças Armadas não estão conseguindo pagar as contas de luz e água após um corte grande de 31 bilhões de reais no orçamento para que as contas caibam dentro da meta fiscal do ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Bolsonaro diz que seu pai será o candidato à presidência em 2026 e Ciro Nogueira provavelmente aí será o vice da chapa. O perfil do Ciro é um bom perfil, é nordestino, de um partido forte, tem a lealdade que sempre teve. Hoje é o nome que está colocado. Pessoal, vocês concordam com isso? Eu vou compartilhar aqui ao vivo com vocês. Ciro Nogueira, coloca aí nos comentários. Sim, doutora, não acredito. Vai dando like, vai compartilhar. Essa é a chapa do sonho. Né? E o que seria isso? Hoje, assim, o que eu ouço falar que o Ciro Nogueira já publicamente manifestou essa vontade. Com relação a vice, que eu saiba que está ali, né, que já levantou o dedo, e eu acho que tem todas as credenciais para ser o Ciro, mas isso é uma decisão que estão muito mais na frente. Né? Aí depende da composição partidária, depende do perfil que a gente está buscando. O perfil do Ciro é um bom perfil. É nordestino, é de um partido grande e forte. Tem ali a lealdade, né, que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele, foi ministro do presidente Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, é um nome que está hoje é o nome que está colocado. Falam muito
O presidente Jair Bolsonaro. Essa é a chapa dos sonhos, né? E quem seria vice? Ele falando aí o vice, o Ciro. O Júlio chegando agora, falando Bolsonaro 2026. Pessoal, André Marsiglia diz que o Congresso pode e deve atuar contra a regulamentação da internet nos moldes que fez o STF. Atuar para não deixar que um órgão submetido ao STF seja o fiscalizador, ou para criar mecanismo que esse órgão seja fiscalizado pelo Congresso também, aí a regulamentação das redes sociais. Pessoal, Flávio Bolsonaro diz que qualquer candidato que seu pai apontar, caso esteja inelegível, vencerá em 2026. Ele vai ser um cabo eleitoral que, para onde ele apontar, pela credibilidade dele, quem ele apontar o dedo, eu acho que já está eleito. Entretanto, todavia, a gente tem que correr atrás também, né, pessoal? A gente não pode dizer que já está eleito e não correr atrás, né? A gente precisa aí correr atrás neste exato momento. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, pessoal. O Jair Messias Bolsonaro trouxe aqui um vídeo para o nosso canal e eu vou transmitir para vocês. Olha só. A só foi feita em Tel Aviv, foi recepcionado pelo premier israelense Benjamin Netanyahu. Esta deferência só foi feita pelo primeiro-ministro israelense em alguns momentos anteriores. Por exemplo, nas visitas de Obama e Donald Trump e quando Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, esteve em Israel. E nesta cerimônia de boas-vindas no Aeroporto Internacional Ben Gurion, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a hospitalidade do anfitrião, o premier Benjamin Netanyahu, e num breve discurso ele lembrou que a amizade entre Brasil e Israel é histórica. Bolsonaro também agradeceu a ajuda dos militares israelenses na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, no começo deste ano. O presidente disse ainda que os dois países têm vários objetivos comuns e podem alcançar grandes feitos. Pessoal, eu te convido. Mais uma convocação aqui do Jair Messias Bolsonaro na Avenida Paulista em relação à justiça que o nosso Brasil precisa. A Elídia, eu acho que é a pronúncia assim, o Marcos Lira, todo mundo que está aqui presente. Eu peço que vocês copiem e colem nos grupos, os status. Vai colocando aí nos comentários também qual o número do like de vocês, se na cidade de vocês e no país de vocês tá frio, tá mais ou menos. Aqui no Espírito Santo tá frio, pessoal. A capixaba não gosta do frio não, tá? A gente gosta de calor, mas está frio aqui. Vai dando like e vai compartilhando. No próximo dia 29, domingo às 14 horas, na Paulista. A luta continua. Por democracia, por liberdade, por justiça. Compareçam. Se algo na covardia acontecer comigo, não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo, continue lutando. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Afinal, o Brasil é um país fantástico. Desculpem o pessoal lá de Israel. Aqui é a terra prometida. Aqui é a terra de Deus. Aqui temos gente do mundo todo. E não vai ser uma pessoa que vai nos derrotar. Pessoal, vou parar a tela aqui e a gente vai voltar para os últimos detalhes neste exato momento, as principais informações em tempo real para todos vocês. Vai se inscrevendo. Muitos de vocês, se tiverem a opção de inscreva-se, significa que vocês ainda não estão inscritos. Pessoal, infelizmente, eu vou passar daqui a pouco um vídeo para vocês, na verdade, ao vivo que a gente vai entrar, mas eu quero colocar aqui a primeira situação que transmitiu aqui para mim, eu vou divulgar para vocês. Questões de pele, estava vomitando
voltar do Rodrigo Constantino. Turma, estou sendo liberado do hospital depois de 3 noites, 4 dias. Me internei aí por questões de pele, estava vomitando muito também. E o diagnóstico é do GVHD, que é a doença do enxerto do hospedeiro. No meu caso é até positivo ter alguma, que significa que as células novas da doadora estão enfrentando as antigas, é uma mini guerra civil, mas inclusive e principalmente as células que não deveriam estar mais aqui mesmo. Então faz uma limpa em qualquer resquício de célula cancerígena que pode ter ficado. Então não foi o fim do mundo, mas é muito bom estar voltando para casa uma vez mais e disposto, melhor, para poder inclusive trabalhar. Então nos vemos amanhã no 4x4. Pessoal, aí o Constantino, eu quero que vocês coloquem nos comentários ajuda, né, pessoal, que ele foi diagnosticado com câncer e está aí nessa batalha. Pessoal, finalmente o André Mendonça age. Doutor, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, requisitou formalmente informações de 4 importantes órgãos federais, o INSS, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União o INSS, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas, a respeito dos indícios de irregularidades em descontos aplicados dos benefícios de vocês aqui do canal. A solicitação integra a aquisição de descumprimento de preceito fundamental movido pelo Instituto Nacional de Direito das Pessoas com Deficiência Oceano Azul. A instituição denuncia a ocorrência de supostas fraudes sistemáticas que envolvem descontos indevidos dos pagamentos assegurados, além da falta de comunicação clara e acessível por parte do INSS. Pessoal, a derradeira carta na manga de Braga Neto, Israel avança aí mais uma vez, uma derrota total neste exato momento nos países. Doutor, o que aconteceu? À medida que o inquérito sobre a suposta tentativa de golpe avança para a fase final do Supremo Tribunal Federal, a defesa do general da reserva Braga Neto articula uma nova ofensiva jurídica. A estratégia visa questionar a credibilidade da delação de Mauro Cid, que tinha como um dos principais pilares da investigação. Os advogados do general Braga Neto planejam desmentir a acusação de que ele teria repassado valores a Mauro Cid, com o objetivo de financiar os acampamentos que pregavam a intervenção militar. Segundo o depoimento de Cid, o dinheiro teria sido entregue no Palácio do Planalto. Para desqualificar essa informação, o advogado José Luiz de Oliveira Lima, reconhecido como Juca, pretende solicitar as gravações das câmeras de segurança do local para verificar se há registros que comprovem ou desmintam o encontro aí que o Mauro Cid narrou, né? Pessoal, eu quero pedir a todos vocês que estão aqui presentes para poder se inscrever no nosso canal, lembrando, Júlio, Jussier, o Marcos Lira, todo mundo que está aqui presente, que o nosso canal vai ser o único canal que vai bater na tecla, pessoal, bater na tecla das eleições para a gente conseguir eleger os nossos deputados, os senadores, todo mundo que vai vir compor aí o Senado. Por quê? Foca aqui, pessoal, foca no que eu vou falar para vocês. Embora o Luiz Inácio Lula da Silva venha vetar várias leis no nosso Brasil, esse veto pode cair por terra através dos nossos deputados e dos nossos senadores. Inclusive, tem muitas leis que foram vetadas por ele e já está aí para apreciação na Câmara dos nossos deputados e os nossos senadores. Então, a gente só consegue ter dignidade com as leis sendo aprovadas. Então, a gente precisa aprovar, aliás, a gente precisa votar nos nossos deputados e senadores e no nosso presidente, tá bom? Então, este canal aqui, de segunda a segunda, em tempo real, quero pedir a todos vocês, se inscreva, dê o like, compartilha e a gente volta, pessoal, um pouquinho mais tarde, tá bom? Dê o like aí e espero vocês mais tarde. Beijo, beijo, beijo.